Tá, não quero discutir, tô brincando. Não, só deixa eu falar uma coisinha que é importante. Queriam que eu acordasse, agora eu acordei. O gigante acordou, tá? Vocês viram que quem voltou, né? Silvio Almeida. Foi, eu vi. Ele voltou? Fez uma carta. Voltou, meu. Me mandaram o texto dele. O quê? Ele escreveu um texto, até, aliás, um texto não é nem ruim. Ele escreveu um texto no Instagram, falando um monte de coisa, do negro e papapá, que queriam calar ele não ia se calar. E ele começou o contra-ataque, né? Eu acho isso ótimo. Eu torço pela briga. Eu quero que ele se mate mesmo. É isso aí. Vão se matar. Ele começou um contra-ataque. Essa notícia hoje que o Quaquá denunciou a Aniele Franco por funcionário fantasma. Quaquá, acho que é vice-presidente do PT, se não me engano. É, vice-presidente do PT. Deve ser do grupo dele, né? Sim, o Quaquá foi o único que saiu em defesa dele quando ele foi cancelado. Então eles... Quaquá. Mas afinal, qual foi... O desenrolar dos fatos era culpado? Não era? Tinha evidência? Cara, não tinha? Você não sabe como são essas acusações? Ninguém nunca sabe, velho. Complicado. Não sei se eu não sei. Foi apreciado realmente? Aconteceu? É difícil saber. Eu acho que não. Eu acho que era só pra cancelar ele mesmo e pra tirar ele do governo. Ele devia ser uma pessoa muito... Ele devia ser uma pessoa muito ruim, sabe? Uma pessoa desagradável. Devia não, é certeza que ele era uma pessoa desagradável, né? Mas com a Aniele Franco, aliás, eu duvido. Agora eu vou ter que bater com o Junito. Cidadão e Aniele Franco, meu Deus do céu. É que você sempre precisa ficar do lado de quem está sendo acusado quando é acusações de assédio. Assim, Junito... Os números de... Tá, não quero discutir, tô brincando. Não, só deixa eu falar uma coisinha que é importante. Queriam que eu acordasse, agora eu acordei. O gigante acordou, tá? Seguinte... Em relação ao Silvio Almeida, eu não tenho posicionamento fixo e super fundamentado, convicto, se ele realmente abusou, assediou alguém, etc. Mas eu penso que as explicações que ele deu foram péssimas. E que inúmeras pessoas deram também pra defendê-lo, que basicamente, assim, é típico de pessoas que tentam tirar vantagem e que abusam de outras pessoas, que é se esconder numa aura, numa posição de suposta inquestionabilidade. Então, aquela pessoa, ela está acima de qualquer suspeita. Então, é uma pessoa que vai na igreja todo domingo, é uma pessoa que faz caridade, é uma pessoa que é pai de família, é uma pessoa que é negra, é uma pessoa que trabalha com o Lula, é uma pessoa que entende de racismo estrutural e combate o machismo e faz isso e aquilo, e zaze, não sei o quê. É típico, é uma das estratégias seguras, justamente, de que supostamente aquela pessoa está acima de qualquer suspeita, porque ela corresponde a um padrão ideal de alguém que jamais cometeria um ato como esse. E foram uma das principais argumentações que deram para defender o Silvio Almeida. Porém, por outro lado, o padrão usado para acusá-lo é um padrão usado para acusar quando a pessoa é inocente. É o próprio grupo Me Too, é o mesmo processo de pecar um monte de pessoas para fazer uma acusação conjunta, pessoas que durante anos nunca falaram nada, daí do nada tem um monte de denúncias que não conseguem provar, e é isso que foi feito com o Silvio Almeida, no caso daquelas meninas lá que se juntaram para fazer acusação, que quando ele era professor de São Paulo. Nesse caso ali, é muito, ainda mais partindo do Me Too, assim, é um padrão muito fácil de você ver em outros lugares que aconteceu, que foram, assim, acusações falsas. Tá, ó. Várias pessoas sofreram acusações falsas sobre isso. O meu posicionamento usando o mesmo acerca padrão, dessas acusações é que elas não devem ser feitas de modo informal, tá? Eu trato essas acusações de estupro ou de assédio, de abuso sexual como algo que realmente é extremamente grave, certo? E se tu quer realmente acusar uma pessoa, você vai até a polícia, você abre um BO e você tenta fazer isso de modo formal, através das instituições. Caso contrário, tu fica quieta, tá? Esse é um posicionamento meu. Porque eu não tenho evidências. Ótimo, se tu não tem evidências, então tu não se posiciona e tu não tenta destruir a vida de uma pessoa sem evidências suficientes para realmente defender o teu posicionamento acerca disso, certo? A questão é que, em relação ao teu argumento, eu tenho uma objeção de que, por que elas apareceram depois de muito tempo? Isso é relativamente comum, de uma pessoa ter sido abusada, assediada, e ela
consegue maturar isso depois de muito tempo, através de uma sessão de terapia, através, sei lá, de algum tipo de insight, contato com outra pessoa, ela finalmente se sentiu segura pra falar acerca disso. Eu, por exemplo, eu fui estuprada, quer dizer, eu fui abusada com 3 anos de idade, várias vezes. A primeira vez que eu fui falar sobre isso, pra minha mãe, eu tinha 17 anos de idade. Ah, por que tu foi falar sobre isso depois de tantos anos? Ué, porque eu tinha vergonha, porque era constrangedor, porque é nojento, porque é brutal. E aí, muitas vezes, quando uma pessoa começa a denunciar, as outras passam a ter coragem também. Porque tu percebe que tu não tá sozinho, que tu não vai passar por esse nível de exposição só. Nem todo mundo vai ter coragem de fazer isso sozinho. Agora, isso não significa que tu deva tratar isso com leviandade. Isso é diferente. Desculpe. Não, você acha que eu vou defender o Silvio Almeida? Eu não vou defender o Silvio Almeida. Mas não, o grupo acho que tu tá defendendo eles usam elas usam essa estratégia pra você destruir a reputação de homens. E vários foram, depois de muitos anos, foram. Nesse caso é o seguinte, a gente não tem que seguir o Me Too. A gente não tem que seguir a lógica aristotélica aqui. Vamos filosofar. Não temos que seguir a lógica aristotélica. Nesse caso, ele é culpado e a Aniele é simultaneamente mentirosa. E é isso. Eu acho que ele é inocente. Viu, Junito? O meu ponto é que assim, ó, ele pode ser inocente, tá? A minha objeção foi em relação ao tipo de argumento que tu usou pra defendê-lo, entendeu? Eu penso que tu poderia usar outros argumentos, outras evidências melhores do que tu me trouxe, entendeu? É que mas nem é o melhor. Tem gente que é contra o aborto. Tá, tudo bem, mas eu penso que tu deve ter ótimos argumentos pra defender o teu posicionamento. O grupo Me Too, o grupo específico Me Too que acusou o Silvio Almeida, correto? Foi esse grupo que acusou o Silvio Almeida. Não, foi. Esse grupo usa como estratégia fazer acusações falsas em grupo de pessoas para destruir a reputação do homem. Fizeram isso com... Sabe, quem foi aquele... Sei lá, tem vários exemplos em Hollywood. Você perdeu o exemplo. Tô vendo a falha do seu argumento. Mas é o cara lá do... Eu esqueci o nome do ator. Junito. Eu esqueci o nome do ator lá, aquele do House of Cards, sei lá também. Fizeram isso com um cara que eu gosto muito, inclusive, que eu tenho muita raiva que eles fizeram isso com o Chris Avellone, o escritor de Fallout New Vegas, pra depois de acabar com a vida dele, acabar com a carreira dele, pra depois de 4 anos descobrir que ele era inocente. Sabe? Não fizeram isso com o próprio Johnny Depp, não foi isso também que aconteceu com o próprio Johnny Depp, mas partiu da ex-esposa dele. Então assim, eles fazem isso, o Me Too faz isso, acusação caluniosa, criminosa, para destruir reputação. E foi esse grupo que tá acusando o Silvio Almeida. Logo, eu não acredito no Me Too. Eu não acredito no Me Too. Porque é muito fácil você destruir a reputação do homem hoje em dia. Mas a questão é que, de qualquer forma, a gente tá meio que tateando no escuro. Eu penso que sim, é plausível, devido ao histórico, mas a gente também não tem certeza, porque, isso aconteceu inúmeras outras vezes. Aumenta a chance disso se repetir, mas também ainda assim não é uma certeza. Então, especificamente em relação a esse caso, eu me abstenho. Eu não me acho no direito de condenar e também nem dizer que ele não fez. Não sei. Eu também não. Agora, o meu posicionamento oficial acerca de como ele deve ser tratado na sociedade é que se tu não tem evidência pra provar que uma pessoa é culpada, então ela deve ser tratada como inocente. Ponto final. Concordo. Vencedora. Você já se pegou tentando entender um americano falando inglês e você acabou não entendendo nada? Você acha que ele fala rápido demais? My name is Mason Jury, I'm going to OU. Boomer Center, baby. My name's Kevin Murphy, I'm going to Oklahoma Boomer Center. Por exemplo, você é acostumado a dizer I have to talk to her, mas o americano fala I've got to talk to her. Aí você se pergunta, como é que eu vou chegar nesse nível? Muito fácil, você tem que aprender reductions, Lincoln Sounds e praticar muito. E é isso que a gente faz no melhor curso online de idiomas do Brasil. É só clicar aqui e vir comigo.